Eu estou fazendo esse vídeo aqui no intuito de tentar esclarecer a dúvida de um dos alunos sobre o índice de Guedes, né? Que é um indicador de saúde que mede qualitativamente a mortalidade de uma população. Então, eu queria estabelecer primeiro o seguinte: o que é um indicador de saúde? O indicador de saúde é uma ferramenta da epidemiologia para medir, analisar e comparar condições de vida, saúde, riscos, padrões sanitários. Tendo entendido isso, existem indicadores de saúde que avaliam a condição de vida de uma população a partir dos dados vitais, dados de nascimento e dados de morte. E o que acaba acontecendo? Um dos problemas que você tem quando trata de indicadores de saúde é que nem todo indicador de saúde tem o mesmo poder de representar ou descrever uma condição de vida ou saúde ou de risco de maneira equivalente. Existem indicadores que conseguem representar melhor, descrever melhor, e existem indicadores que conseguem fazer uma leitura mais superficial. Um exemplo muito frequente é a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é um indicador de saúde baseado na comparação entre o número de crianças que nascem com menos de 1 ano de idade sobre o número de crianças que morrem com menos de 1 ano de idade. A ideia é verificar qual é a proporção de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. E esse é um indicador de saúde mais do que consagrado no mundo todo, em todas as políticas públicas universais. Por quê? Porque esse é um fenômeno considerado totalmente evitável ou virtualmente evitável. Não tem por que uma criança com menos de 1 ano morrer. Quando isso acontece, é porque existe alguma negligência, alguma deficiência, alguma condição bastante precária nas condições de saúde, economia, cultural também, condições culturais, e falta de políticas de investimento em saúde, investimento em bem-estar e etc. Não existe nenhum lugar onde as pessoas vivam bem e apresentem alta taxa de mortalidade infantil. Isso é impossível. Mas existem outros indicadores de saúde que procuram aperfeiçoar essa avaliação do perfil da mortalidade de uma população, inclusive recorrendo a essa interpretação de que você tem que considerar que numa população saudável, numa população com qualidade de vida, você não pode aceitar uma alta taxa de mortalidade infantil. Mas vejam bem, um exemplo bastante típico que está na literatura da nossa plataforma. Se você compara a mortalidade infantil da Bolívia e do Chile, a mortalidade infantil da Bolívia é muito maior do que a mortalidade infantil do Chile. Ok? Então você sabe que a qualidade de vida no Chile é melhor do que na Bolívia. Mas se você considera a taxa de mortalidade geral, ou seja, todos os óbitos dividido pelo número de habitantes, você encontra uma taxa de mortalidade geral na Bolívia muito próxima da taxa de mortalidade geral do Chile. Em alguns anos é até melhor. E aí você pensa, poxa, a mortalidade no Chile tem um desempenho pior do que na Bolívia, e no entanto a taxa de mortalidade infantil da Bolívia é bem maior do que a taxa de mortalidade infantil do Chile. Como é que isso acontece? É que quando você considera a taxa de mortalidade geral, você está considerando todos os grupos etários, os menores de 1 ano e todos os outros. E aí existe um problema. A questão não é morrer.
A morte faz parte do ciclo de vida. O problema é quando e de quê. Por isso existem indicadores que medem a quantidade de óbitos por causas como, por exemplo, acidente de transporte, alcoolismo, drogadição, por violência, por armas de fogo, por doenças infecto-contagiosas. Isso é uma forma de interpretar também o perfil de mortalidade de uma população. Mas existe uma outra coisa também, que é interpretar a qualidade da mortalidade de uma população a partir da distribuição dos óbitos em seus grupos etários, entendendo que a morte de uma criança com menos de 1 ano de vida é inadmissível. Mas a morte de uma pessoa com mais de 50 anos não seria necessariamente um problema, não seria uma tragédia, faz parte do jogo, digamos assim. Não que seja desejável, não é desejável. Mas do ponto de vista coletivo, é uma morte que não tem tanto impacto. Por isso, existe um indicador criado por um brasileiro chamado Índice de Guedes. O que é que ele faz? Entendendo que a mortalidade tem diferentes qualidades em diferentes grupos etários, no impacto na população, na qualidade de vida da população, esse índice de Guedes calcula a mortalidade a partir de um espectro de resultados, um índice que vai de menos 40 a mais 50, onde você calcula o percentual de óbitos para cada um dos grupos etários e estabelece um valor considerado bom ou ruim. Quanto mais próximo de menos 40, pior. Quanto mais próximo de 50, melhor. Por que isso? Porque se você pegar o percentual de óbitos de uma população e medir qual é o percentual de óbitos em menores de 1 ano daquela população, em um determinado ano, qual é o percentual de óbitos na faixa de 1 a 4 anos, qual é o percentual de óbitos na faixa de 5 a 19 anos, qual é o percentual de óbitos na faixa de 20 a 49 anos e qual é o percentual na faixa de maiores de 50 anos. Esse percentual está representando grupos etários que têm status diferenciados, têm uma importância diferenciada quanto à mortalidade. É mais ou menos como você reconhecesse. Mais importante do que a morte de um sujeito com mais de 50 anos é a morte de uma criança com menos de 1 ano de idade. Elas têm status diferenciados. E por isso Guedes criou uma tabela de peso para calcular a relevância de cada um desses grupos etários, menores de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 19 anos, 20 a 49 anos e maiores de 50 anos, para calcular um percentual total. E aí o que é que ele faz? Ele pega a distribuição dos óbitos de uma população, coloca numa tabela dividida nesses grupos etários, menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 19 anos, 20 a 49 anos e maiores de 50 anos. Depois, ele calcula qual o percentual de óbitos em relação ao total de cada um desses grupos etários. Por exemplo, de 1.000 óbitos, você teve 100 óbitos de menores de 1 ano. 100 óbitos é igual a 10%. De 1.000 óbitos daquela população, 500 foram de maiores de 50 anos. Então você tem ali 50% dos óbitos na faixa de 50 anos ou mais. Então você vai distribuindo o valor do percentual de cada um desses grupos. E aí o que é que você faz? Você multiplica esse percentual por esse peso, que escala a maior ou menor relevância de algumas faixas etárias. Como se você dissesse, essa faixa etária aqui, a morte nessa faixa etária aqui é 3 vezes mais importante, ou 2 vezes menos importante, ou 5 vezes mais importante do que daquela outra faixa. A faixa etária menor de 1 ano tem o peso menos 4. A faixa etária de 1 a 4 anos tem o peso menos 2. A faixa etária 1 a 19 anos, peso menos 1. A faixa 20 a 49 anos, peso menos 3. E a faixa maior de 50 anos tem um peso mais 5. Ou seja,
Se tem que morrer, que as pessoas morram com mais de 50 anos. E aí, quando você tem o cálculo do percentual multiplicado por esse peso para cada uma dessas faixas etárias, você soma esses resultados, divide por 10, e aí você encontra o índice de Guedes, que é um valor que varia de menos 40 a mais 50. O que seria menos 40? É como se, por exemplo, não importa qual a população, todas as pessoas que morreram com menos de 1 ano de idade. E aí você teria 100% vezes menos 4 dividido por 10, daria menos 40. Qual é o melhor cenário possível de um índice de Guedes? Mais 50, ou seja, todo mundo que morreu com mais de 50 anos. Então você teria 5 vezes 100, 500 dividido por 10, 50. Quanto mais próximo de 50, melhor. Quanto mais próximo de menos 40, pior. O índice de Guedes é satisfatório quando ele está acima de 30, 35. Entende-se que, idealmente, o índice de Guedes tem que ser acima de 35. E esse é um instrumento muito mais preciso para representar a qualidade dos óbitos, a qualidade da mortalidade de uma população, do que a mortalidade infantil geral. A taxa de mortalidade infantil ou a taxa geral de mortalidade. Porque você pode ter uma população como a Bolívia e o Chile, onde muitas pessoas morrem, mas as duas apresentam uma taxa de mortalidade geral parecida, mas no Chile morre muito mais idosos, enquanto que na Bolívia morre muito mais crianças. Ok? Bom, espero que esse conteúdo possa ajudar. Tá bom?